work of art. Won't you write your story on my heart? Write your story, write your story. Olá, preciosidades! Tudo bem com vocês? Pessoal, no vídeo de hoje eu vim trazer um tema que eu achei interessante porque uma leitora me fez uma pergunta e eu achei que deveria gravar um vídeo sobre esse tema, né? Que é bem interessante, muitas pessoas têm dúvidas. Tem muitas pessoas que já sabem de tudo nesse assunto, mas tem outras pessoas que têm dúvidas e é normal a gente ter dúvidas. E quando a gente tem dúvidas, a gente deve tirar essas dúvidas, principalmente se for em relação às coisas espirituais, às coisas de Deus, não é verdade? Eu vou falar hoje sobre pecado, gente. Antes dessa leitora me fazer essa pergunta, eu já estava pensando em trazer um vídeo falando sobre sacrifícios, né? Que eram feitos no princípio, o sacrifício de Jesus, o que tem a ver. Mas esse vídeo eu vou trazer mais detalhadamente em uma próxima oportunidade. Hoje eu vou falar apenas sobre pecado. A pergunta dela foi mais ou menos assim: se eu voltar a pecar depois do batismo, eu tenho que pedir perdão por todos os meus pecados desde antes do batismo? Hoje nós vamos tirar essa dúvida e muitas outras dúvidas que podem surgir, e com esse tema vocês vão tirar com certeza, tá certo? As suas próprias conclusões. Bom, pessoal, eu vou me basear aqui no livro de 1 João, no capítulo 2 e o verso 1. E diz o seguinte: meus filhinhos, essas coisas vos escrevo, para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. E no verso 2 diz assim: Isso que ele faz. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo mundo. Gente, quando nós resolvemos nos batizar nas águas, descer as águas do batismo, nós estamos ali fazendo um ato simbólico. Deus é um Deus que ele zela muito pelas simbologias. Nós percebemos no Velho Testamento que as simbologias, os símbolos, faziam parte muito da índole de Deus, né? Deus, em toda a sua trajetória ali do Velho Testamento, ele usava muita simbologia. E no Novo Testamento também. É tanto que a Santa Ceia é um ato simbólico. O batismo é um ato simbólico. Muitas igrejas também adotam o lava-pé, é um ato simbólico. E para Deus tem grande importância, tá certo? Nós sabemos que o inimigo ele imita as coisas de Deus. Por isso que dentro das religiões satânicas, né, eles adotam muitas simbologias também, como sacrifício, ritual, alguns rituais satânicos que são oferecidos aos demônios, atos simbólicos também que o inimigo tem, né? Porque o inimigo ele é um imitador, ele não criou nada, ele imita. A diferença é que os atos simbólicos do inimigo é algo que vai contra a vontade de Deus, tá certo? Então, pessoal, o batismo ele é um ato simbólico. Quando nós resolvemos nos batizar, nós estamos testemunhando ao mundo que nós estamos morrendo para o mundo e nascendo para uma nova vida. Por isso que a Bíblia fala que o batismo simboliza um novo nascimento, tá certo? Jesus se referia ao batismo como um novo nascimento. Pode porventura um homem nascer de novo? E a Bíblia nos fala que sim, nascendo das águas e do Espírito. Então, quando nós resolvemos nos batizar, né, selar esse compromisso com Cristo, nós estamos ali, nesse ato, há uma remissão de pecado. Então, aqueles pecados que nós fizemos até o momento do batismo é zerado. Então, você fica sem pecado, como se você tivesse nascido ali naquele momento. Então, todos os seus pecados é lançado no mar do esquecimento. E deles, Deus não se lembra mais desses pecados. Porém, a partir do momento que você sai das águas do batismo, você passa a ser uma nova criatura e dali por diante você vai escrever uma nova história. Cabe a você buscar pela santidade e fazer de tudo para que você não venha pecar, ou alguns escolhem continuar no pecado, mesmo depois do batismo. É claro que depois do batismo a pessoa ela vai continuar tendo o livre-arbítrio de continuar pecando ou não, porque é uma livre escolha que nós temos de pecar ou não. Mas se porventura
algum de nós chegarmos a pecar novamente, gente, porque nós não somos perfeitos. Então nós podemos sim cometer o ato de pecar novamente, às vezes um pecado até grave, e a gente fica, e agora, o que eu vou fazer? Será que meus pecados de antes do batismo todos voltaram? Será que Deus não vai me perdoar mais? O que vai acontecer? Esse verso bíblico que eu li para vocês agora justamente é para falar que se todavia alguém pecar, nós temos um advogado fiel e justo, Jesus Cristo, que está lá à direita do Pai a interceder por cada um de nós, e também ele está lá apto a perdoar o nosso pecado. Gente, se nós cairmos em pecado novamente, mesmo depois do batismo, Jesus Cristo, ele está lá para nos perdoar, para remir o nosso pecado, né? Para nos restaurar. Porque o cair é do homem, mas o levantar é de Cristo. E Jesus Cristo, ele não está para jogar pedra em ninguém. Nós percebemos que durante a trajetória de Jesus aqui na Terra, ele nunca julgou ninguém, ele nunca jogou o pecado na cara de ninguém, mesmo ele sabendo que ele estava convivendo com pecadores. A gente percebe ali naquela feita de quando Jesus encontra com aquela mulher adúltera, né, que era uma prostituta, e que cometia pecados à vista da sociedade, porque existem pessoas que cometem pecado, mas são escondidos, pecados ocultos, que tem também o mesmo tamanho para Deus, porque para Deus não existe nem pecadinho e nem pecadão. A Bíblia fala que existe pecado, para Deus é pecado. Mas nós, seres humanos, temos a mania de julgar pecado maior, pecado menor. Quem comete um pecado maior é uma pessoa injusta, indigna, né? Não, Jesus não viu assim. É tanto que quando as pessoas estavam lá para apedrejar aquela mulher, Jesus pegou e falou: quem não tem pecado, atire a primeira pedra. E nessa hora, a partir dos mais velhos foram saindo e jogando suas pedras no chão. Porque todos pecaram, gente. Todos têm pecado. Então ninguém ali tinha autoridade de jogar a pedra naquela mulher. E Jesus disse: eu, porém, contudo, não te condeno. Vai e não peques mais. Então é isso. O desejo de Jesus para nossas vidas é que nós venhamos prosseguir sem pecar, né? O desejo de Jesus é que nós não venhamos cair em pecado. Mas, às vezes, acontece da gente cair. E Jesus, ele está apto lá para nos perdoar, porque, como falou aqui no verso 2, ele é a propiciação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos pecados, como o pecado de todo mundo. Então Jesus, ele carregou o pecado de todo mundo. Ele morreu na cruz. Foi no lugar de cada um de nós. Foi no meu lugar, foi no seu lugar, foi no lugar daquela criança que ainda vai nascer, né? Aqui a minha filha vai nascer. Ela não é pecadora, né? Ela é uma bebê inocente, tá aqui no meu ventre ainda. Inclusive, muitas inscritas estão preocupadas porque eu tô lançando alguns vídeos que eu estou sem barriga, gente. É porque eu tenho muitos vídeos gravados, então como eu tô com problema no meu celular, eu tô lançando alguns vídeos que eu já tenho gravado. Mas, não se preocupe, eu vou avisar pra vocês quando a bebê for nascer. Ela tá aqui ainda. Agradeço muito pela preocupação das minhas leitoras, fico muito feliz, um beijo a todas, abraço. E entrando no assunto, falando nela, o que ela tem a ver com o tema? Tem sim, eu vou colocar ela dentro do tema. Ela não tem pecado. A minha filha, ela não tem pecado, ela é inocente. É por isso que nós não batizamos crianças pequenas, porque criança não tem pecado. Criança é inocente, criança é pura. É tanto que Jesus falou: deixai vir a mim os pequeninos, porque dos tais é o reino dos céus, porque dos pequeninos é o reino dos céus. Então o reino do céu é garantido para a criança. Jesus mesmo falou isso, porque criança não tem pecado. Criança é inocente, gente. Criança não tem pecado. É por isso que nós não fazemos batismo de crianças pequenas. A partir do momento que a criança passa a ter entendimento do que é certo e do que é errado, a partir do momento que a criança sai dessa fase da infância, da inocência, nós, né, já indicamos o batismo para a criança, tá certo? Então, a partir dos 12 anos de idade, mais ou menos 12 anos de idade, a gente já, algumas igrejas já batiza, sim, né? A gente já aconselha que pode sim batizar, porque a criança ela já tem o discernimento do que é certo e do que é errado. Eu fui batizada, por exemplo, com 10 anos, e eu nunca me arrependi de ter me batizado com essa idade, né? Eu já tinha um conhecimento, porque tem crianças que têm um desenvolvimento psicológico mais avançado do que outras. E tem crianças que são bem inocentes até os 12 anos de idade. Bom, aí esse discernimento, né, vai de
vai de criança para criança, mas a gente coloca uma faixa etária aí de 12 anos de idade, mais ou menos. Como a minha mãe, ela batizou, então ela resolveu batizar eu e minha irmã. Eu me batizei com 10 anos e a minha irmã batizou com 9 anos de idade, tá certo? Mas é algo que eu achei muito importante pra minha vida. Agradeço a minha mãe até hoje. Agora, o batismo de bebezinho, recém-nascido, criancinhas pequenas, a gente não indica porque criança não tem pecado e o batismo é um simbolismo de remissão de pecado, de renascimento para uma nova vida com Cristo. Como eu falei pra vocês, no próximo vídeo eu vou falar pra vocês sobre a questão do sacrifício de Cristo e o simbolismo dele, né, com a relação à remissão de pecado e tudo que ele veio simbolizar aqui no mundo também. Como eu falei, Deus é um Deus que preza muito por símbolos, né, por atos simbólicos. E a gente vai falar um pouco sobre esse tema que eu acho que é muito interessante para todos nós. É claro que nós encontramos por aí muitos juízes querendo julgar, né? Querendo jogar a primeira pedra, fazer um julgamento, querendo ser juiz, se colocando no lugar de Deus. Tem muita gente que se presta a esse papel, né? Esse papel não é nosso, gente. Esse papel é de Deus. E Jesus Cristo, no momento, está sendo nosso advogado. Quando ele voltar, é claro que ele vai ser o nosso juiz. Mas no momento, ele é o nosso advogado, que está para interceder por nossas causas e também nos perdoar de todo pecado. Aí vocês podem perguntar assim, Célia, que bom que você, desde criança evangélica, você sempre foi assim tão certinha, uma bonequinha que nunca pecou, né? Fica fácil pra você. Não, gente. Eu já tive também minha fase de rebeldia. Sim, tive minha fase de rebeldia. Essa fase se deu no período que eu passei no vestibular, que eu tive que mudar de cidade, então na minha cidade não tinha faculdade, não tinha as universidades. Então eu fiz o vestibular, passei e fui morar numa outra cidade. E quando eu fui morar nessa cidade, foi um choque pra mim, porque desde a minha infância eu sempre me ocupei muito com as coisas de Deus, com as coisas da igreja. A igreja em que eu cresci é uma igreja que, graças a Deus, é uma igreja que dá muita oportunidade para os jovens crescer dentro dela. Né? Lá na minha cidade ela é assim. Então os jovens eles sempre estão ocupados, tem muitos departamentos na igreja, tem muita função, então tem muita função para os jovens fazer. Eu mesma era sobrecarregada e eu gostava disso. Eu era líder de jovem, eu era líder do grupo de louvor também, eu fazia programa de rádio, eu liderava também pequenos grupos nas casas de oração. Então sempre me envolvi com tudo que era relacionado à igreja. Quando eu passei no vestibular, que eu fui morar numa outra cidade, então foi diferente, porque a igreja em que eu fui frequentar, ela era uma igreja em que ela tinha os grupos fechados já, e ela não dava oportunidade, então eu era crente de banco. E eu me sentia muito mal, eu chorava quando eu chegava em casa, eu ficava desesperada, chorando, achando que estava faltando alguma coisa, que eu precisava fazer algo pra Deus, mas não tá fazendo, ficava me culpando e tudo mais. Quando eu me deparei com meus amigos da faculdade, eu não tô colocando culpa assim, eu não estou culpando a igreja pela minha rebeldia foi escolha minha, entendeu? O que eu acho é que a igreja, ela tem que ocupar os membros e os pastores, como pastor, devem visitar os membros, saber o que está acontecendo. Lá eu não tinha visita, eu passei quase 5 anos fazendo faculdade, nunca tive a visita do pastor, nenhuma vez na minha casa, nem do ancião da igreja e, enfim, nem dos obreiros, ninguém nunca foi lá em casa. Mas tudo bem, o que aconteceu? Eu comecei a me envolver com as colegas, com as amigas da faculdade, comecei a ter curiosidade pelo mundo. Claro que foi culpa minha, não tô culpando a igreja nisso não, porque é o meu livre-arbítrio fazer ou não, independente se a igreja me dá a oportunidade, se a igreja ela me aceita ou não, né? Eu tô servindo a Cristo. Mas eu aproveitei aquele momento que eu tava debilitada e comecei a me envolver com as coisas que eram do mundo. Como assim? Não eram coisas tão graves, mas era coisa que desagradava também a Deus, porque eu comecei a usar roupas bem curtas, comprar saias curtas, sabe? Comecei a mudar meu estilo, comecei a participar de festinhas das amigas que fazia. Inclusive, uma vez teve uma festa que eu participei, que foi uma festa de Halloween, gente. Fui num grande clube, as amigas da escola me chamaram e eu resolvi ir, nunca tinha ido em nenhuma festa na minha vida, e foi a primeira vez que estava longe da minha mãe, aproveitei e fui pra essa festa, cheguei lá, tinha caixão pendurado, tinha caveira, tava escuro, eu disse, meu Deus, senti uma opressão, mas já tava lá dentro, eu disse, aí já tô aqui, eu vou ficar. Lá era bem escuro,
E quando a luz, né, aquela luz que girava e às vezes passava assim um flash no rosto de alguém, você via, né, porque ela era escura, não dava quase pra ver ninguém. Eu fui com as minhas amigas, com os meus amigos. E quando o flash passava, eu via que muitos crentes estavam lá na festa. Estavam lá. É tanto que isso nunca foi divulgado pra ninguém, porque todo mundo ficou com medo, né, de entregar um ao outro e ficou lá. Esses jovens não era da igreja que eu frequentava, mas era de igrejas que eu conhecia. E eu vi muitos crentes lá, sabe? Então muita gente faz coisa errada, escondido do pastor, escondido da sua família, porque eram jovens que estavam na faculdade, saíram de sua cidade, de longe dos pais, e estavam em outra cidade e aproveitaram para ir pra festa. E eu tava errada também fazendo isso. Então, gente, nessa noite eu disse, já tô aqui, vou fazer o que é errado. E comecei a dançar, nem sabia dançar, porque eu nunca tinha dançado. Comecei a dançar lá, tinha aquelas músicas, tinha meus amigos me oferecendo cerveja. E eu peguei e tomei um pouco de cerveja também, nunca tinha bebido. E fiquei lá, só que aquele peso, sabe? Mas continuei lá e fiquei. E eu lembro, gente, quando eu saí de lá, no outro dia minha consciência pesou muito, fiquei muito triste. Fiquei muito abatida com tudo aquilo que eu tinha feito. Antes que eu participasse dessa festa, antes de eu participar dessa festa, eu tinha ido na casa de uma amiga minha e encontrei um jovem da igreja que era também colega da gente. E ele chegou pra mim e ele falou assim, Célia, eu tive um sonho com você. Aí eu disse, nossa, você sonhou comigo? Ele falou, só que o sonho não é bom, eu não vou ficar mais perto de você. Ele falou assim. Eu disse assim, por quê? Ele pegou e falou, porque você pecou contra o Espírito Santo, não, você não tem mais perdão. Então você pecou e você não tem mais perdão. Gente, eu não conseguia mais dormir de noite, eu não conseguia mais orar, eu ficava só chorando, achando que eu tinha pecado contra o Espírito Santo. Aí foi quando veio esse convite das minhas amigas pra mim ir pra essa festa. Eu falei assim, eu pequei contra o Espírito Santo, não tem mais perdão. Eu achava que não tinha mais perdão, gente, pra mim. E fui na festa, né? E quando eu fui na festa, eu percebi que eu não tinha pecado contra o Espírito Santo, porque eu tava tendo aquela certeza que eu tava fazendo coisa errada, eu tava sendo incomodada. Eu olhava pros lados, via aqueles caixões, aquelas caveiras, mas já tava lá dentro e fiquei até o final. No outro dia foi muito ruim o que aconteceu comigo. A maioria dos jovens da igreja se afastaram de mim por causa desse boato que diz que eu tinha pecado contra o Espírito Santo. Porque as pessoas começaram a perceber que eu tava mudando o meu jeito de se vestir, de andar, né, as amizades e tudo, e começaram a falar que eu tinha pecado contra o Espírito Santo e ninguém mais se aproximava de mim. Aí que eu não tinha mais oportunidade mesmo na igreja, já não tinha, porque a igreja tinha a panelinha, sabe, aquela igreja de panelinha, tem já quem faz tudo, e é só quem eles escolhem, era assim. E eu chorava no banco quando eu ia pra igreja, eu chorava, porque eu sentia falta. Mas tudo bem, gente, aí eu cometi esse pecado e eu fiquei, Jesus, e agora, o que eu vou fazer? Aí liguei pra minha mãe, confessei o pecado, falei, mãe, eu fiz isso de errado, fui pra festa, dancei, tomei um pouco de cerveja, nunca tinha tomado. Minha mãe olhou pra mim e disse, filha, eu te perdoo, que é isso, mas se volte pra Deus. Você sabe que não há outro caminho senão Jesus Cristo. Minha mãe foi excelente, me deu esse conselho, ela não me julgou, não jogou uma pedra em mim. E eu fui onde pastor, contei para o pastor. Eu tinha muito temor a Deus, gente, eu não sei se eu fiz o ato certo. Não vou dizer pra vocês fazerem isso, não tô falando que isso aqui é certo, não, tô falando que eu fiz. Cheguei e contei pro pastor o que eu tinha feito e pedi o batismo. Ia ter um grande batismo na igreja, falei que eu queria batizar de novo. Falei que eu tinha batizado na infância e tinha feito esse pecado, estava arrependida, queria me voltar para Deus de novo, que eu achava que Deus não estava comigo, não ia me perdoar. E aí ele pegou e fez meu batismo novamente lá na igreja. E pra honra e glória de Deus, gente, nunca saí da igreja, foi essa falha que eu tive. Eu contei essa falha pra vocês perceberem que não existe ninguém santo. Não existe. Às vezes a pessoa é santo na sua frente, na frente das outras pessoas se mostra ser santo. Mas tem pecados ocultos que elas cometem. Tem pecados ocultos que só a pessoa e Deus sabe o que ela fez. Mas nós, como seres humanos, não estamos aqui para julgar ninguém. Então, se você ver que alguém está pecando, que alguém está cometendo algum erro, ajude a levantar, gente. Porque nós temos que ser aqui instrumentos de Deus aqui na terra. Temos que ser canal de bênção. Se um caiu, ajudar a levantar. Ajude o seu irmão a levantar, não jogue a pedra. Não vá jogar a pedra para ele continuar caído, não. Pegue na mão dele e ajude ele a levantar. Eu me levantei sozinha porque o Espírito Santo estava do meu lado e me mostrou que ele não tinha me deixado, como os jovens estavam dizendo que o Espírito Santo tinha me deixado.
e eu consegui me levantar para a honra e glória de Deus. Mas as acusações foram muitas contra mim. Eu nunca fui aceita por conta que eu tava na rebeldia. E eu tava na rebeldia porque eu tava errada. Não tô dizendo que eu tava certa, eu estava errada. Porque eu tive o livre-arbítrio de tomar a decisão de ficar rebelde. Foi uma fase que eu peguei meu cabelo, eu joguei logo um loiro bem claro nele, no cabelo inteiro. Ficou assim, nossa, ficou todo quase branco, cabelo loiro, loiro. E eu tô falando de mim, gente, porque eu tive essa mudança radical, foi muito radical. Então, eu fiz isso, aí comecei a mudar minhas vestes, colocar roupa curta, saia curta, andar com as amizades que não eram, que não glorificavam o nome do Senhor, não que as minhas amizades fizessem coisas erradas, eram jovenzinhas como eu. Mas assim, é claro que quando nós nos deixamos envolver, nos influenciar por pessoas que não têm conhecimento de Deus, nós vamos terminar fazendo as coisas que essas pessoas fazem, né? Indo pra festa e se vestindo como Deus não se agrada. Essas coisas que eu quero dizer que era o que eu tava fazendo, tá certo? Mas assim, nada de tão grave. Eu fiz isso no período de rebeldia, eu estava errada, depois eu reconheci o meu pecado e pedi a Deus perdão, e mesmo a igreja continuou da mesma forma comigo. Eu comecei a demonstrar que eu estava diferente. Aquelas amizades que tinham me levado pra festa, eu comecei a trazer pra igreja, eu trazia elas pra igreja. É tanto, gente, que a igreja ficava lotada dia de domingo, porque eu levava vários jovens da faculdade. E a gente ia a pé, morava longe, né? Não tinha transporte, nós íamos todos a pé. E eu levava para a igreja, para a honra e glória de Deus, para conhecer Jesus. E eu passei a fazer diferente. Em vez deles me influenciar, eu passei a influenciar eles e levar Jesus que eles não conheciam. Comecei a fazer isso e estava dando muito certo. Depois disso que aconteceu, depois de tudo isso, né, que eu me rebatizei na igreja, não tô aconselhando, como eu falei, não tô aconselhando ninguém fazer isso, né, isso foi uma decisão que eu tomei. Depois que eu fiz tudo isso, eu continuei sendo tratada na igreja da mesma forma, não tinha oportunidade de nada, nem pra cantar. A igreja já tinha as panelinhas formadas e tudo mais, mas tudo bem. Só que eu comecei a olhar pra Cristo, eu falei, gente, a obra de Deus eu posso fazer em qualquer lugar, né? Não preciso ter um reconhecimento pra me fazer a obra de Deus. Então eu comecei a ser influenciadora. Em vez das minhas colegas me influenciar em lugares que não era do agrado de Deus, eu comecei a trazer elas para a igreja. No domingo, eu trazia muitos e muitos jovens da faculdade para a igreja ficava cheia de jovens que eu levava, e eu levava sempre e sempre. E eles começaram a conhecer Jesus, porque eu comecei a me disponibilizar a estar fazendo a obra de Deus, independentemente do que eu estivesse fazendo na igreja. E as minhas colegas iam para a igreja e gostavam, meus vizinhos iam para a igreja, também levavam os meus vizinhos. E eu sempre fui assim, gente, uma pessoa que gosta de levar o evangelho, de levar pessoas à igreja, à casa de Deus. E eu comecei a me voltar para minha origem de quem eu era, né? Deixei de ser influenciada para influenciar. E as minhas colegas, elas estavam gostando muito. Então, o que eu quero falar para vocês hoje é isso, independentemente do seu reconhecimento na igreja, do que você esteja fazendo. É claro que eu acho que sim, a igreja tem que dar oportunidade para os membros, para os jovens crescer. Deve sim colocar responsabilidade, porque quanto mais responsabilidades, melhor. Principalmente para o jovem que tem a cabecinha frágil. Mas se a igreja ela não trabalha dessa forma, saiba que Deus está com você em qualquer lugar que você estiver. Você pode fazer a obra de Deus na faculdade, você pode orar, fazer um grupo de oração na faculdade, testemunhar na faculdade que você esteja, ou na escola, no seu ambiente de trabalho, né? Você pode fazer grupos de oração na sua casa, que eu passei a fazer grupos de oração na minha casa, porque é uma coisa que eu gosto muito. Então é você que faz o diferencial. Se você perceber que o seu irmão, né, caiu, tá caindo, ajude ele a levantar, né? Porque o cair é do homem, mas o levantar é de Cristo. E você pode ser um instrumento de Deus aqui na terra para ajudar o seu irmão a levantar. Em vez de lançar a primeira pedra, ajude ele a levantar. E essa mensagem que eu quero deixar para vocês: se todavia alguém pecar, temos um advogado no céu, Jesus Cristo justo. Eu sei que muitas pessoas podem apontar o seu pecado, podem falar mal de você, mas você deve deixar essas pessoas falar, porque elas falam pela boca do inimigo, porque o inimigo é que é acusador. Jesus não. Jesus ele veio aqui para dar vida, vida em abundância
para perdoar pecados e para salvar pessoas. E nós estamos na igreja, nós estamos na presença de Deus porque nós precisamos do perdão de Deus, nós precisamos todos os dias estar na presença de Deus e nos levantar. A igreja é como se fosse um hospital, né? O hospital é para doentes. E Jesus mesmo falou, não vim para os sãos, para as pessoas que estão bem. Eu vim para os doentes, para os necessitados. Então, é isso aí. Jesus veio para dar vida e vida em abundância. Jesus veio para perdoar pecados, para salvar pessoas. E nós devemos, cada dia, ajudar o nosso irmão a levantar, a estar na presença de Deus, a fazer o diferencial. Quem gostou do vídeo, gente, deixe seu like, se inscreva no canal. Beijo a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Of my hopes, maker of the stars, let me be